Como que você está? Tudo bom? Hoje eu quero comentar a respeito de uma frase postada pelo pastor Ed René no seu Instagram. Mas antes de comentar a frase, deixa eu lhe dizer que eu assisti também ao sermão que ele fez, né? Um sermão muito bom, e nesse sermão ele apresenta várias verdades, vários dados interessantes, né? Por exemplo, ele menciona que 1% da população brasileira, né, ou mundial, agora não me recordo, concentra o equivalente a 50% da renda. Depois ele mencionou que 5%, né, no Brasil tem a mesma concentração de renda do que 95%. Então, o que ele falou sobre desigualdade social é indiscutível, tá? E eu gosto, né, de ouvir certas mensagens do pastor Ed René. Então, estou aqui, vou fazer uma observação respeitosa, né, acerca de uma imagem, na verdade, que ele postou, tá? Ele postou uma imagem, né, escrita no muro de um presídio, em que estava escrita que os ricos são uma minoria perigosa. Você poderá ver a frase agora nesse vídeo, e como eu fiz um post também para o meu blog, você poderá ver esta imagem lá. Eu gostaria de me deter nesta ideia, né, de que os ricos são uma minoria perigosa, e queria mostrar para você o porquê que eu discordo desse aspecto, tá? Para mim, só há um jeito de concordar com a frase postada naquele muro daquele presídio e que o pastor Ed René postou no seu Instagram. Se tivesse naquela frase a palavra políticos. Veja como ficaria. A única minoria perigosa são os políticos ricos. Eu jamais concordaria com uma frase de que todos os ricos ou que os ricos são uma minoria perigosa. Agora, se estivesse ali políticos ricos, aí eu concordaria, tá? Fora isso, né, é uma frase, obviamente, que vem de um socialismo barato, totalmente fora da realidade e que não conduz pessoa alguma a Jesus Cristo. E dessa forma eu vou dar aqui para você 5 razões para discordar da frase postada, né, de que a única minoria perigosa são os ricos. Vou lhe mostrar que não é assim que a coisa funciona. Primeira razão. A realidade mostra que a minoria de políticos ricos é que é perigosa, pois eles roubam fortunas para eles e dão migalhas aos pobres. E além disso, esses ricos políticos, né, privam as pessoas pobres dos seus direitos mais básicos por estarem roubando assim descontroladamente. E há muitas pessoas ricas que não roubam, né? Elas são ricas porque trabalham e porque recebem a bênção de Deus, tá? Então não posso concordar com uma frase que diga a única minoria perigosa são os ricos. Se nós acrescentarmos a única minoria perigosa são os políticos ricos, aí eu vou concordar com a frase. Segunda razão para discordar da frase postada: essa minoria de políticos nem faz parte de algum tipo de obra assistencial, né? E quando faz, na maioria das vezes tem uma intenção escusa por trás daquilo. Em contrapartida, há muitas pessoas ricas que doam somas significativas do próprio patrimônio pessoal para obras de caridade, tá? E depois eu vou me deter um pouquinho mais nisso. Terceiro aspecto,
A vida real e os fatos mostram que há pessoas abastadas mais generosas que pessoas pobres. E há pobres mais generosos que pessoas ricas. O contrário também é verdadeiro. Existem ricos mesquinhos e existem pobres mesquinhos. Eu me lembro de uma frase que eu li no livro de Ben-Joel e li depois em outros livros também. O dinheiro não muda as pessoas, ele só potencializa o que elas já são. Então, se a pessoa é mesquinha e ganha mais dinheiro, ela fica mais mesquinha ainda. Se a pessoa é generosa, ela vai potencializar a generosidade dela. Então, o problema não é o dinheiro, o papel é um símbolo, é a pessoa que está ou não apta para receber aquele dinheiro. E por isso, para demonstrar que esta frase de que os ricos são uma única minoria perigosa, né? Eu vou relacionar aqui para você 7 dos 20 bilionários que mais doaram dinheiro para as obras de caridade. Eu quero que você atente também para o chamado índice de generosidade, que é o quê? Equivale à porcentagem do patrimônio que ele doou ao longo da vida. Tá bom? E esses dados aqui vão, além de surpreender você, vão desmistificar essa ideia, né, de que os ricos são uma minoria perigosa. Para mim, os ricos políticos. E aí há outros, obviamente. Mas generalizar, né, não tem base nem bíblica e nem faz parte da vida real. Tá? Eu vou citar aqui, com base numa matéria da Época Negócios, tá? No meu blog, você pode clicar e abrir a matéria e lê-la, tá? No site da Época Negócios. Eu relacionei aqui 7 bilionários generosos e não perigosos. E agora você vai ver o que eles já fizeram pela humanidade. Bill Gates, no momento em que a matéria foi escrita, tá? Então, perceba que os cálculos aqui estão de acordo com o momento que a matéria foi escrita. Então, com a variação do dólar, obviamente, alguns dados são diferentes atualmente. Mas Bill Gates, ele doou 27 bilhões para obras de caridade. Eu não vi até hoje nenhum político doar tanto do seu patrimônio pessoal como Bill Gates, porque este valor de 27 bilhões de dólares, ele equivale a 103,3 bilhões de reais. E do patrimônio dele, isso aqui é 32%. Então, posso dizer que Bill Gates é um rico perigoso? De forma nenhuma. Warren Buffett, grande investidor também, ele doou 21,5 bilhões, que na época em que a matéria foi escrita equivalia a 82 bilhões de reais, e o índice de generosidade dele foi de 35%, ou seja, ele doou 35% do seu patrimônio. Outro bilionário que não é perigoso é George Soros. Ele doou 8 bilhões de dólares, equivalente na época a 30,6 bilhões de reais, e o índice de generosidade, ou seja, ele doou 33% do seu patrimônio, tá? Azim Premji doou 8 bilhões, que equivale obviamente a 30,6 bilhões, assim como outra pessoa, só que neste caso, enquanto a outra pessoa doou, né, 33% do patrimônio, ele doou 50% do seu patrimônio. Não estou vendo aqui nenhum rico perigoso, muito pelo contrário. Né? Pessoas generosas, que têm dinheiro e muito, mas que fazem o bem pelo próximo. Charles Francis Finney, ele doou 6,3 bilhões de dólares, o equivalente a 24 bilhões de reais, e o índice de generosidade me chamou a atenção na matéria, 420.000%. Ou seja, o que ele doou foi mais do que ele ganhou. Mais do que ele usou para ele mesmo. Você entende? Então, uma coisa incrível. O sexto rico que não é perigoso,
Sulaiman bin Abdul Aziz al-Rahi. Ele doou 5,7 bilhões de dólares, o equivalente a 21,8 bilhões de reais, e o índice de generosidade dele, de acordo com a matéria, é 966%. E Gordon Moore doou 5 bilhões, o equivalente de dólares, o equivalente a 17 bilhões de dólares na época, e o índice de generosidade 77%. Me mostre qual rico político já fez isso. E me mostre quantas pessoas de classe média ou classe média alta também já doaram 77% do seu patrimônio para os pobres. Então, dizer, não estou dizendo que o pastor afirmou isso, mas a frase pichada no muro, ela quer dizer isso. Dizer que todo rico é opressor e que todo pobre é oprimido beira a infantilidade, tá? É uma violência contra a razão. E é até provável que a pessoa que crê nisso, ela necessite de auxílio psicoterápico, tá? Quarta razão para não crermos que os ricos são uma minoria perigosa. A Bíblia ensina que a pessoa generosa prospera. O que isso significa? Que a riqueza, ela não pode ser relacionada a uma minoria perigosa, como sugere aquela imagem postada. Sabe por quê? Porque isso seria a mesma coisa que dizer que Deus está criando pessoas perigosas. Porque Provérbios 11:25 diz assim, a pessoa generosa prosperará. Quem dá de beber será descedentado. Então a riqueza pode vir também como bênção de Deus. E a pessoa se torna rica, ela se torna um rico perigoso. Então foi Deus quem criou essa pessoa, tornou essa pessoa perigosa. Uma coisa totalmente irracional. Outro texto, Provérbios 14:22, é a bênção do Senhor, não do diabo. É a bênção do Senhor que enriquece. Ou seja, que cria uma minoria perigosa? Não. Nossa fadiga nada lhe acrescenta. E simultaneamente, obviamente, para não estimular o ser humano à preguiça, né, mesmo que o ser humano deva ser ajudado, e devemos ajudar, temos como exemplo esses 7 dos 20 bilionários que depois você pode ler na matéria completa, a Bíblia nos adverte que o pobre deve aprender a ajudar-se também a si mesmo e não deve depender do governo. Não é plano de Deus que o pobre dependa do governo para viver. Por quê? Provérbios 10, verso 4. Mão preguiçosa empobrece. Mão diligente enriquece. 2 Tessalonicenses 3:10. De fato, quando estávamos convosco, nós vos dávamos esta ordem. Se alguém não quiser trabalhar, também deixe de comer. Eu recomendo que você leia um capítulo intitulado Ajudando os Pobres a se Ajudarem. Capítulo 23 do livro Beneficência Social, de Ellen White. Este capítulo é muito precioso. Em resumo, ela ensina o quê? Que a igreja, nós como indivíduos, devemos ajudar aos pobres, mas não só dar, diríamos assim, o peixe, mas ensiná-los a pescar. E no capítulo ela fala o seguinte, olha, muitas irmãs da igreja fariam bem em ensinar, por exemplo, as mães pobres a costurarem uma roupa de um filho, a fazer algum trabalho para ganhar um dinheiro extra. E para os irmãos ela fala, olha, ensina algo da sua profissão para aquele pobre, para que ele possa também aprender a trabalhar e ajudar a outras pessoas pobres. Você entende? Então, este capítulo é muito precioso, porque obviamente está em harmonia com a Bíblia. E a quinta razão para discordar da frase de que os ricos são uma minoria perigosa, sempre existirão os pobres. Você sabia que os pobres sempre existirão no mundo até o dia em que Jesus voltar? Então veja, por exemplo, o texto de Deuteronômio 15, verso 11.
Porque não cessará de haver pobres no meio da terra. Isso não é necessariamente culpa, né, dos ricos. E existem ricos opressores? Existem, mas não se pode generalizar dizendo que todos são assim, né? E porque não cessará de haver pobres no meio da terra, isso aqui é Deus dizendo, eu te dou este mandamento. Abrirás tua mão largamente para teu irmão, para teu indigente e para o teu pobre na terra. Sabe o que esse texto está dizendo? Que, primeiro, que Deus não é a favor da pobreza, óbvio, né? A pobreza veio em resultado do pecado, tá? Deus, ele não ama a miséria, pois de acordo com Ageu capítulo 2, verso 8, Deus é o dono da prata e do ouro. O que acontece é que no contexto pós-pecado, é plano de Deus que não desapareçam pobres, ou seja, que todos tenham a mesma quantidade de dinheiro, porque pós-pecado, essa realidade não educaria as pessoas da forma como Deus quer educar. Olha essa citação. Eu tenho aqui para você uma citação de Ellen White, que é muito importante. Mas antes, só quero relembrar o seguinte. Em Deuteronômio 15:11, quando Deus diz para abrir a mão, né, para os pobres, porque não vai deixar de existirem pobres no mundo, ele quer ensinar o rico a ser mais generoso, menos apegado a bens materiais, e ele quer ensinar o pobre a crescer, para ao mesmo tempo o pobre ajudar outras pessoas. E com isso, sabe o que acontece? Forma-se um ciclo de amor e de ajuda ao próximo, ou seja, um rico ajuda os pobres, este pobre aprende, ganha mais, tem condições melhores e ajuda outros, ou seja, forma-se um círculo de amor e de ajuda ao próximo, ao invés de um círculo vicioso de vitimização doentia. Então, Deuteronômio 15:11 estimula-nos, como igreja, como sociedade, a formarmos um ciclo de amor e de ajuda ao próximo, ok? Mas não esse círculo vicioso de vitimização doentia que acontece por aí, tá? E só abrindo um parênteses, essa história de luta de classes, meu amigo, né? Isso é uma bobagem sem tamanho, tá? E não condiz com os propósitos educacionais de Deus pós-pecado. Então pare de crer nessa besteira, porque se você continuar crendo nisso, você vai ter problemas, porque à luz de Gálatas 3, 28 e 29, não há homem, não há mulher, não há rico, não há pobre, não há livre, não há escravo, todos são um em Cristo. A cruz, ela não estimula a luta entre classes. A cruz une as classes em torno da cruz. Porque no céu existirão ricos e existirão pobres, né? Mesmo que Jesus tenha dito, né, que é mais difícil para um rico, né, entrar no reino dos céus, ele até compara, né, mais fácil um camelo passar pela agulha. Mais abaixo no texto ele diz, bom, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tanto que Deus converte várias pessoas ricas e usa várias pessoas ricas para ajudar aos pobres. Agora veja a contribuição de Ellen White para esse tema, para esse assunto de Deuteronômio 15:11, de que Deus tem um propósito educativo ao não igualar todas as pessoas a nível de posses. Somos todos iguais a nível de importância, de essência, não há dúvida disso, mas a nível de posses. Olha o que ela escreveu. Isso aqui está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 522. Preste atenção nisso aqui. Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo, nesse contexto pós-pecado, tá? Porque depois você vê nas citações dela, quando Cristo voltar, e é diferente. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza os seres humanos é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Veja como. Muitos têm insistido com grande entusiasmo que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus. Mas este não era o propósito do Criador.
no contexto pós-pecado. Cristo afirmou que sempre teremos pobres conosco. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue. E entre os seus professos seguidores, na maioria dos casos, os primeiros, ou seja, os pobres, não é? Os servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos, os ricos, estão constantemente colocando as suas afeições nos tesouros terrenos e Cristo é esquecido. Segue o parágrafo. Os cuidados desta vida e a ambição das riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. Seria a maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Que coisa forte isso, não é? Ela diz que essa igualdade de possessões terrenas, né, no contexto pós-pecado, seria uma desgraça. Porque aí Deus não iria poder desenvolver um caráter mais benevolente nas pessoas ricas e nem um caráter ajudador, né, nas próprias pessoas pobres, tá? Então, quando Cristo voltar e vivermos na pátria celestial, aí sim, nós não precisaremos mais desse processo educativo. Não precisaremos mais que o egoísmo seja quebrado do nosso coração, seja a pessoa rica ou seja a pessoa pobre. Lá, sim, todos serão bilionários em Cristo, diríamos assim. Lá, de acordo, né, com Apocalipse, né, 22:2, nós vamos comer da árvore da vida. E de acordo com Apocalipse 21:18, nós vamos morar numa cidade, a cidade santa, que é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Definitivamente, os ricos ou os bilionários, né, não são pessoas perigosas. E para concluir, eu respeitosamente digo isso, mas eu tenho que dizer porque a realidade, eu creio que teria sido muito mais produtivo e respeitoso com as vítimas de criminosos o pastor extrair aquele tipo de pensamento de um livro, né, ou um pensamento bíblico, ao invés de extrair aquele pensamento do muro de um presídio. E vou explicar o porquê. Eu sei que aqui nos presídios existem muitos filhos de Deus. Eu já dei estudos bíblicos em presídios muitas vezes. Mas os maiores opressores, os grandes opressores das pessoas de bem, estão dentro dos presídios. Os assassinos, os estupradores, os pedófilos, os ladrões, traficantes. Tá? Eu não duvido da salvação em Cristo para nenhum criminoso. Mas pegar uma frase escrita no muro de um presídio, sendo que lá está quem realmente oprime, seja pobre ou seja rico, eu acho muito estranho, eu acho muito contraditório, eu acho muito esquisito. Para finalizar, nesse vídeo eu apenas quis destacar um fato óbvio, não ser contra os pobres e muito menos ser contra os presidiários. Eu já dei estudo bíblico para vários e graças a Deus vários foram batizados. O que eu quero destacar nesse vídeo é um fato óbvio, que os maiores opressores estão no meio político e dentro dos presídios. Esses são os maiores opressores. Outros ricos, como os bilionários que eu listei aqui, eles não são opressores de ninguém. Eles doam boa parte do seu patrimônio para obras de caridade. Mas, surpreendentemente, isso não é óbvio para muitos, por causa da cegueira ideológica e de uma certa torpeza espiritual também, infelizmente. Tá bom? Então esse era o comentário que eu queria fazer. Se você quiser ler mais algumas coisas sobre isso, tem o post no meu blog. Você vai ver o link na descrição aqui do vídeo. Tá? Desejo que Deus abençoe a você, desejo que Deus abençoe também ao querido pastor, né, que eu discordei simplesmente da frase postada e de algumas ideias, outras ideias que ele falou no sermão perfeitas, na minha visão pecadora e limitada,
mas eu tinha que fazer uma consideração a respeito daquela frase escrita no muro de um presídio, né? Onde ali sim tem bastante opressores, sejam de pobres, sejam de ricos. Que Deus guarde a todos, um forte abraço e até um próximo encontro.